Boa noite, companheiros e companheiras do canal RBM Resistência Brasil em Movimento. Antes do vídeo, peço a todos que deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos e aos que estão chegando agora, peço que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem para que nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Vamos ao vídeo. Matéria do jornal O Tempo de Minas Gerais. Cerca de 300 mineiros têm a cidadania italiana cassada. Lista de investigados inclui juízes, promotores e até o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Por Litza Matos, 2 de abril de 2019. Na foto vemos o advogado ítalo-brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados de Roma, Luiz Scapelli, que atende 20 famílias envolvidas no caso. A operação da Polícia da Itália, que prendeu 7 brasileiros acusados de fraude no fim de março, resultou na cassação pelo menos de 300 passaportes de mineiros que obtiveram a cidadania italiana de forma irregular pelo esquema, segundo apurou a reportagem. No total, mais de 800 brasileiros perderam o passaporte, entre eles juízes, promotores, um jogador da Chapecoense que morreu no acidente de 2016 e até o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Todos podem responder por corrupção ativa, falsidade ideológica e ficar com o nome sujo perante os órgãos públicos italianos. Após intensa investigação, a polícia italiana descobriu que os documentos foram emitidos com o intermédio de organizações criminosas que cobravam cerca de 4.000 euros a 7.000 euros, cerca de 30 mil reais, pelos trâmites que envolviam propina e cartórios, servidores públicos e policiais italianos corruptos, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, evasão de divisa e o uso de documentos e de residências falsas. Somente na província de Padova, a operação contra a máfia da cidadania italiana cancelou 800 passaportes europeus falsos. Outros 1.188 processos foram cassados em Ospedaleto, Lodigiano, a 500 em Siracusa, 251 em Maddaloni e 500 em Brusciano, Caserta. Essas quadrilhas de criminosos chegavam a fazer de 500 a 1.200 processos por ano em um só município italiano, de acordo com o advogado ítalo-brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados de Roma, na Itália, Luiz Scapelli. Ele atende atualmente 20 famílias que foram vítimas do golpe. A máfia opera por meio de falsos grupos de ajuda pelo Facebook e WhatsApp, que na verdade são redes de pesca. São dezenas de comunidades controladas pelo mesmo grupo de 15 pessoas no Brasil, diz. O governo conseguiu chegar ao esquema porque, segundo Scarpelli, para fazer um documento italiano dos brasileiros, equivalente ao nosso CPF, os assessores coiotes chegaram a registrar 1.200 brasileiros em uma cidade de pouco mais de 3.000 habitantes. A engenheira química Luana, 51 anos, conseguiu a cidadania em 2016 por meio de um desses grupos criminosos, pagando 4.000 euros. Ela conta que em nenhum momento desconfiou da fraude. Cheguei a essa pessoa por uma indicação de confiança.
Na Itália, fomos a escritórios com vários funcionários e órgãos públicos, disse. Após ter o passaporte recolhido pelo consulado, ela entrou com recurso e aguarda julgamento. Segundo o advogado, que já ganhou na justiça italiana 3 processos semelhantes ao da engenheira química, a estimativa é que esse grupo criminoso atuava há mais de 10 anos e tenha movimentado cerca de 500 milhões de reais em mais de 30 mil processos de cidadania italiana. 70 empresas estão sendo investigadas, diz. Nome fictício. Bisneto de italiano, governador diz ter sido vítima. Procurada a assessoria de imprensa do governador Romeu Zema, do Partido Novo, informou que o governo de Minas não se pronuncia quanto às questões de cunho particular do chefe do executivo. Em fevereiro de 2018, quando ainda era candidato ao executivo, quando surgiram denúncias de que o passaporte italiano de Zema era falso, ele afirmou que não se envolveu pessoalmente no processo, pois contratou um escritório de advocacia para que cuidasse do seu pedido. Na ocasião, ele explicou ainda que tem direito à nacionalidade italiana, pois é bisneto de italiano, nato, e que foi vítima no caso em questão, concluiu. Minha entrevista. Luiz Scapelli, advogado ítalo-brasileiro. Pergunta do jornal O Tempo. Com esse golpe, as pessoas conseguem tirar a cidadania italiana em menos de um mês. E pelos trâmites normais, responde o advogado Luiz Scapelli, geralmente 2 anos, mas em alguns casos é preciso aguardar longos 12 meses. Nos consulados são obrigados a enfrentar longas filas de até 15 anos. Com isso, a máfia cresceu. Isso mancha a imagem do Brasil? Sim, quando o brasileiro chega lá fora, existe a xenofobia por causa desse jeitinho, entre aspas, que é uma coisa horrível. Essas pessoas sujam o nome dos cidadãos ítalos descendentes. O que isso pode gerar? No ano passado, o primeiro-ministro italiano Matteo Salvini apresentou um projeto de lei suprimindo gerações da lei que garante a cidadania italiana para qualquer descendente. A garantia valeria até netos apenas. Cada novo escândalo chama muita atenção e pode colocar em risco milhões de pessoas. Uma hora o governo italiano vai acabar com esse direito. É uma questão de utilidade pública combater essa máfia. Veja a lista completa dos mineiros que perderam a cidadania italiana. Essa lista estará nas descrições do vídeo. Agora vamos ouvir um podcast repórter sobre a matéria. No total, mais de 800 brasileiros perderam o passaporte, entre eles juízes, promotores, um jogador da Chapecoense que morreu no acidente de 2016 e até o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Todos podem responder por corrupção ativa, falsidade ideológica e ficar com o nome sujo perante os órgãos públicos italianos. Após intensa investigação, a polícia italiana descobriu que os documentos foram emitidos com o intermédio de organizações criminosas que cobravam cerca de 4.000 a 7.000 euros, cerca de 30 mil reais. Os trâmites envolviam propina a cartórios, servidores públicos e policiais italianos corruptos, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, evasão de divisas e o uso de documentos e de residências falsas. Somente na província de Pádua, a operação contra a máfia da cidadania italiana cancelou 800 passaportes europeus falsos. Essas quadrilhas de criminosos chegavam a fazer de 500 até 1.200 processos por ano,
em um só município italiano. De acordo com o advogado ítalo-brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados de Roma, na Itália, Luiz Scarpelli, a estimativa é que esse grupo criminoso atuava há mais de 10 anos e tenha movimentado cerca de 500 milhões de reais em mais de 30 mil processos de cidadania italiana. 70 empresas estão sendo investigadas. Ele atende atualmente 20 famílias que foram vítimas do golpe e explica como funciona o esquema criminoso. Essa quadrilha, essa organização criminosa da cidadania italiana usa grupos de Facebook, falsos grupos de ajuda, e grupos no WhatsApp. Muito cuidado todas as pessoas para não caírem no golpe desses coiotes, desses assessores. Eles trabalham em duas linhas, né? Montagem de documentos falsos de uma pasta falsa no Brasil, com a ajuda de cartórios que são comandados aí por pessoas corruptas, emitem certidões de nascimento, casamento e óbito falsos para o processo na Itália, criando legame de sangue com o italiano que não existe, né? E também, nos casos aí de documentos verdadeiros, as pessoas têm sangue italiano e fazem um processo de falsa residência na Itália, ficam um dia no hotel, o assessor na Itália paga propina para o vigile, para o serviço anágrafe, Estado civil e consegue a cidadania vapt-vupt de forma criminosa aí com 30 dias. Procurado, o governador Romeu Zema, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que o governo de Minas não se pronuncia quanto às questões de cunho particular do chefe do executivo. Em fevereiro de 2018, quando ainda era candidato ao executivo, Zema afirmou que não se envolveu pessoalmente no processo, pois contratou um escritório de advocacia para que cuidasse de seu pedido. Repórter Litza Matos. A seguir, veremos um vídeo disponibilizado pelo jornal O Tempo, em que mostra alguns integrantes dessa quadrilha falando sobre os passaportes falsos e documentos. Tá com muito, né? E ela falou assim, Fabrício, eu só quero reconhecimento, eu quero tudo inteiro teu. Aí não quis, eu peguei isso aqui, eu fui em outras duas, lá em Nápoles. Aí passei a ganhar dinheiro lá no Brasil e cobro lá em cima, e cobro lá em cima na Itália também, eu ganho comissão, entendeu? Eu falei assim, eu tenho um monte de processo pra me mandar pra vocês, quanto vocês vão me pagar? Tô ganhando comissão dos dois lados. Aí o que acontece? Tem um rapaz também que tá recebendo brasileiro lá com cidadania. O lá Giovanni? em Treviso. O Josmar? Não, esse é o Matheus. Ah, não, que certidão você estava precisando? Eu tô precisando do Ono e o Gustavo. Do Gustavo do quê? Do Gustavo é o seguinte. O Gustavo é teu menino? Pois é, que tá o cartório, pra mim fazer, tem que ir no Brasil, não posso ir no Brasil. Eu tô precisando fazer um do Gustavo e um do Giovanni. O Giovanni sabe que não é meu filho. O que você precisa dele? Eu preciso de uma certidão de nascimento do Giovanni com meu sobrenome. Pra quê? Pra fazer o visto do menino. Pra fazer visto dele ou cidadania? Não, no caso ele não pega cidadania agora. Ele pega o visto primeiro. Depois a cidadania, porque ele precisa. O Giovanni tem 2 anos sem estudar, vai cair documento. Então, agora eu vou pegar minha certidão. O visto dele aqui eu consigo, entendeu? Agora lá na Itália eu não consigo fazer com ele não. Não, se ele pegar o visto aqui, ó, na verdade eu preciso de uma certidão assim, Giovanni Camelo Grego. Aí eu preciso de outra certidão de Gustavo Camelo Grego. Aí você pega e me manda a sua certidão pra mim? Você tem a certidão? Eu tenho a minha, Você me passa a sua? Só que eu tenho a minha de casamento, certidão de casamento teve teu. Você me passa a sua certidão, você me passa a sua certidão e... Quando você me cobra fazer as duas? Não, eu não vou te cobrar não, quando eu vou ganhar dinheiro. Fabrício, eu sei. Mas agora vai ligar pro... Não. Então deixa. Eu ia ligar pro cara aqui agora na frente. Não, pois eu falei assim, não, eu te conheço, por isso eu tô falando que você não vai cobrar, entendeu? Entendeu? Vamos lá, vamos ligar pra ele aqui agora, ó. Fabrício, eu só arrumo cliente sério. Eu não tô podendo pegar mais. Então tu arruma pra fazer. Eu não vou foder com a vida dos outros, entendeu? Você sabe por quê? É o seguinte, é bom demais. Não. Você sabe o que tem que ter? Responsabilidade. Você tem que pegar tanto e rematar tanto. Você tem que conseguir. Você tá entendendo? Não é só juntar o dinheiro de todo mundo e que foda-se. Eu gosto de pegar 4, 5 e fazer elas. Entrego e passa mais 2. Entendeu? Eu vou entregando. Porque gente me liga de todo lugar. Fabrício, ele te cobra R$1.500 cada certidões? O Marquinhos, depois você me dá um jeitinho de ligar aqui. Eu tenho um rapaz aqui que precisa de 2 certidões dos filhos deles, entendeu? Do mesmo esquema que você fez aí, essa de óbito pra minha irmã aí, do marido dela. Você me manda aqui só pros filhos dele pegar visto aqui, tá beleza? Então tá bom, então um abraço.
Não, porque na verdade o Giovanni não faz mais passaporte aqui. O consulado não faz mais passaporte. Aí outra coisa, o passaporte dele vai estar no nome, filho. Não, pois é, aí que tá. Porque se o cara mudar lá, vai constar que não foi mudado no cartório, nem eu. Lá a certidão vai ser falsa, ô filho. Que eu tô E o passaporte do seu menino não vai constar o nome dele. Pois é, porque no caso lá tá lá, ó. Eu, no caso, eu tinha que tirar o Giovanni no meu nome, no nome do pai dele, e eu adotar ele como filho, certo? Aí vai sair uma certidão lá, Giovanni Camelo Grego. Esse é o nome do seu filho? Não, esse é o nome do Gustavo e Gustavo Camelo Brito. Deixa eu te contar uma coisa, calma aí. Qual que é o nome do teu filho hoje? Gustavo. Vamos fazer do Gustavo. Qual o nome do Gustavo? Gustavo se chama Gustavo Camelo Brito. Tá. Ele não tem que estar constando seu sobrenome. Hoje em dia, meu filho, não é obrigado a ter sobrenome de pai, sobrenome do pai, sobrenome de mãe. Igual antigamente casava, a mulher tinha que carregar o nome do marido. Isso acabou, entendeu? A única coisa que tem que constar é que ele é seu filho. Lá, o pai, Montanha. E do Giovanni também, pai, Montanha. Pois é, só que é do Giovanni, porque quando você vai tirar a certidão de Giovanni, por exemplo, a certidão do Gustavo, vai ser o nome dos avós. No Brasil sai. Nós colocamos o nome que você quiser. Pois é. Eu coloco o nome, eu coloco na certidão deles, o nome que o pai deles, até o avô deles, até o Silvio Santos, se quiser. Pois é, aí que eu tô falando, aí vai sair lá. Aí por isso que eu tenho que mudar o sobrenome dele. Entendeu? Ao invés de colocar, no caso vai sair lá, Patilho, eu sou avô. Que eu ativo, tá? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo pra você. Ele faz as montagens. Aí ele bate a assinatura, como se fosse o cara daquele cartório que vendeu. Se aquele cara do cartório chama teu nome? Montanha. Coloca. Tá, você acha que ele vai assinar Montanha lá? Não. Aí depois que ele monta o processo com a certidão, ele mesmo leva lá na embaixada, porque ele é embaixador, lá Na embaixada. em Curitiba, Aham. ele mesmo legaliza. Ela só vai lá dentro e volta, entendeu? Ele mesmo legaliza e manda tudo pra Itália. E lá na Itália a Silmara recebe tudo. E toda a cidadania que eu tenho feito tem dado certo. Eu tenho ganhado um bolo de dinheiro, eu meti o pé na Deliveroo, filho. Eu tenho ganhado dinheiro que eu nunca imaginei ganhar na vida. Você tá entendendo? Não, senão eu como é dar dinheiro. Hã? Você sabe o que eu fiz? Fiquei mais ativo ainda. Além de eu ganhar dinheiro lá no Brasil, fui lá na Itália, arrumei 3 advogados. Fui na Evelina. Você sabe o que a Evelina falou comigo? A Evelina, beleza, que eu mandei pra ela alguns processos esses tempos atrás. A Evelina lá de Nápoles. A Evelina não, a Evelina lá de Roseto. Lá de Roseto. Eu deletei aqui porque eu até mostrei pro Marco o que ela escreveu pra mim. Essa Evelina mexe com cidadania também. Você tá louco, velho? Evelina faz 50 cidadania por mês, velho. Ela é mais cara, ela é a mais cara que tem na Europa. Ela cobra quanto por causa da cidadania? Hã? Ela cobra quanto? Ok. Quanto que ela cobra pra fazer? Uma pessoa. 4 mil euros. 4 mil euros. Só que eu pagava Só pra receber. Filho, só recebe a pessoa, recebe a pessoa. Paga assistente. E você não tem que se preocupar com mais nada. Eu fiquei lá, fiquei 15 dias. O dia que eu fiquei lá, eu fiquei bobo com tanto de casa que a mulher tinha, entendeu?